Agora eu vou bater um papo ao vivo com o deputado estadual Caio França, que está aqui com a gente no estúdio ao vivo. Tudo bem? Tudo bem, Vanessa. Obrigada pela sua presença. Imagina, prazer é meu, obrigado pelo convite. Queria começar falando, não tem como, né, gente? A gente vê essa figura tão jovem. Quantos anos? Posso perguntar? Claro. Se não quiser responder, tudo bem. Não, imagina, sem problema. Quantos Tenho 29. anos? 29 anos, gente. Nossa, que maravilha, né, deputado? Comecei cedo já, mas disputei a vereança em São Vicente, fui vereador em 2008. Foi, inclusive, o mais votado, mais votado, tive a honra de ser o mais votado da cidade. Depois, em 2012, disputei a prefeitura lá, não vencemos a eleição. Mas foi por pouco ali, né? Foi muito apertado, foi uma eleição bem dividida na cidade, marcante, assim, em 2012. Eu tive 85 mil votos e o prefeito eleito fez 87 mil votos. Olha e só, aí, uma diferença muito pequena. Muito pouca. Né? E depois, em 2014... fui eleito deputado estadual e assim, o mais jovem deputado da Assembleia. Não, ele vai falando de anos atrás como se ele tivesse 40 no mínimo, né? Mas e como é que você vê esse jovem na política hoje em dia? As pessoas estão tão desacreditadas da política, né? Como que você vê que o jovem pode ter uma força a mais aí nessa história? Olha, eu percebo que o jovem, embora muito antipático à política, ele está conhecendo mais. Acho que essas novidades de mídias sociais, por exemplo... Está mais interessado, opinando, trouxeram né, a chance deles acompanharem mais o mandato. E o jovem, ele é mais crítico pela sua natureza, ele é mais contestador. Então, ele também toma mais... tem um pouco de receio de se envolver diretamente, se filiar a um partido e tal, porque é um requisito básico para você poder ingressar, você está filiado a um partido. Mas eu entendo que há uma mudança, na última eleição nós já tivemos alguma renovação. Acho que nessa, embora o ambiente eleitoral da nova mudança que o Congresso definiu vai dificultar muito as renovações por conta de fundo partidário, de acesso à televisão. Acho que nós teremos uma renovação não tão grande quanto esperada, mas uma renovação muito qualificada. Entendi, mas eu digo assim, em relação a propostas do político jovem, você acha que é melhor hoje em dia? É mais bem aceita? Olha, eu respeito muito todas as pessoas de todas as idades, até porque tem muita gente com mais idade que tem um espírito muito mais jovem do que alguns jovens. Então depende muito da cabeça. Mas é claro que é importante, porque as pessoas, ao longo dos anos, é natural que cometam alguns vícios. A política e qualquer outra atividade, ela faz com que você acabe trazendo para você alguns vícios que são da política. E alguém que não está acostumado nesse ambiente, ele vem, vamos dizer assim, mais puro, mais leve para esse ambiente. Traz mais esperança, e tal. E também... É legal também que a gente possa ter jovens diretamente envolvidos na política. E eu tenho esperança que essa eleição agora de 2018 também, possa trazer novos jovens. Até disse que não teria problema nenhum e teria maior honra de não ser o deputado mais jovem da Assembleia, se tudo der certo para a minha reeleição no próximo ano. Espero que outros jovens possam exatamente ocupar esse espaço aí e mostrar que a juventude aqui no Brasil inteiro... torce por mudanças e, na prática, também consegue fazê-las real. Sem dúvida. Bom, o deputado já falou a história que tem, né, em São Vicente, a gente falou um pouquinho disso, e por conta disso a população cobra um pouco, né, principalmente a população vicentina. A gente fez uma reportagem lá na cidade sobre segurança, na verdade, a falta de segurança. Vamos dar uma olhadinha junto? Vamos lá. Uma das orlas mais bonitas do país tem se tornado também uma das mais perigosas. Basta um minutinho de distração que você pode se tornar mais uma vítima. Domingão, manhã de sol, são... A melhor coisa a se fazer neste momento é entrar em contato com a polícia. Vocês viram, não pode dar moleza que eles levam tudo. Parece brincadeira, só que ouve o que diz a população. Eu evito de trazer celular e aliança. É o jeito para tentar se precaver. Infelizmente. Fica observando, né? E inclusive vendo o local que está passando também. O passeio matinal da família Ruiz ainda não foi cancelado. Moradores da capital, eles costumam frequentar o município todos os finais de semana e a tranquilidade é aparente. Todos andam sempre alerta. Tem que andar sempre com olhos nas costas, digamos assim, né? Sempre prestando atenção, tentar ter um olhar periférico para ver se não tem nenhum risco para a gente, para a nossa família, né? Preocupação compartilhada pela dona Shirley. Esse é o caminho diário e obrigatório feito pela aposentada. Ela segura a sacochila com força e sempre próxima ao braço.
é o jeito que ela encontrou para tentar inibir o criminoso. Eu faço direto isso daqui, quando eu saio, quando eu vou para os treinos, que eu jogo vôlei adaptado para a terceira idade. E eu vou sempre assim, segurando. A gente tem que tomar cuidado com a vida da gente e com esses ladrões que não param de assaltar as pessoas. Reparem na cena captada pelo Alexandre Rodrigues. O homem olha o celular bem rapidinho, não atende a ligação, provavelmente estava preocupado e seguiu seu caminho. Essa é a tática adotada pelo comerciante Nivaldo. O telefone aqui, nesta parte da orla, só anda no bolso. É perigoso, perigoso. Tem que ficar esperto, né? Um olho no peixe, outro no gato, senão é roubado. Os aposentados realmente se tornaram alvo preferido deste tipo de assaltante. O casal Edson e Maria Aparecida sabem disso. E, lógico, o passeio se tornou mais curto, acelerado e atento. Sempre olha de um lado de outro, né? E procura sempre, quando a gente sai, um horário assim que tem mais movimentos, né? Aqui no litoral, só quando é época de temporada, de verão, né? Eles falam que é a Operação Verão, você tem um policiamento muito bom aqui. O restante do ano fica a desejar. Aliás, sobram críticas pela Operação Somente Verão. O Vicentino quer segurança em todas as estações do ano. O policiamento aqui é bom na época de temporada. Fora de temporada... Época de verão tem mais, né? Temporada tem mais. Agora dá uma parada um pouco, né? Realmente dá um pouquinho de... Não tem muito, não. Toda essa preocupação é comprovada nas estatísticas da Secretaria de Segurança Pública. Somente nos 2 primeiros meses do ano foram mais de 450 roubos, 485 furtos e 10 homicídios na cidade de São Vicente. Esses números tendem a aumentar com a soma dos meses de março e abril. E essas mesmas câmeras que inibem também captam a ação de criminosos. Foi esta câmera de monitoramento que mostra imagens no momento em que o idoso Luiz Fernando Petrovic, de 66 anos, reage à tentativa de assalto. Ele e o bandido entram em luta corporal, o criminoso dispara e o idoso morre na hora. A fuga de um deles também é gravada. O responsável pelo tiro foi um adolescente de apenas 16 anos. Com a nossa equipe de reportagem, apareceu uma viatura da Polícia Militar, ficou estacionada ali no cantinho e tudo, ou seja, em resumo, em suma, isto é, a nossa equipe vai ter que ficar aqui para sempre, pessoal, para que a viatura também fique. Pois é, a gente vê que é uma situação muito complicada realmente a falta de segurança em São Vicente. A gente chegou a pedir uma nota da polícia na segunda-feira, logo que a gente fez essa reportagem. Infelizmente, até agora, eles não enviaram nada. E o que poderia ser feito para melhorar essa situação ali na cidade, que a gente sabe que é um problema de todo o país, né, deputado? Mas especificamente falando de São Vicente agora. Primeiro, para esclarecer esse crime que foi lamentável aí, eu até conheço a família do idoso, eles foram capturados. Essas duas pessoas... Menores? Um deles está preso, que é o mais velho, maior de idade, e o outro, infelizmente, foi capturado, mas aí o judiciário soltou. Aí é uma questão, né, da legislação nossa que também é muito falha. Mas essa cena, infelizmente, se repete em São Vicente e em outras cidades também. Sim. Além de, embora os números nossos, em comparação aos demais estados, sejam positivos, ainda está muito longe do que a gente sonha e quer. E a sensação de segurança, que talvez seja a principal sentimento da população, e no final aqui os 2, 3 turistas que falaram que no verão eles sentem-se mais seguros por conta da Operação Verão. Exatamente. Eu queria trazer uma grande novidade para você aqui, Vanessa. O atual governador Márcio França apresentou já um novo conceito aos fins de semana, chamado Operação Fluxo. Isso. Portanto, todo fim de semana nós teremos a mesma quantidade de policiais militares e civis que nós temos no verão, nós teremos também. Como vem mais gente para cá, para poder curtir uma praia, para poder, independentemente de ser férias, fazer né? a família, independente das férias, eles vêm. Então, que a polícia possa acompanhar essas pessoas também. Então, é uma novidade que a gente está trazendo. Além disso, a gente tem outras coisas. Por exemplo, o monitoramento é importante e nós precisamos reforçar o monitoramento de São Vicente. Nós estamos organizados para isso já esse ano ainda. Uma outra coisa que é de fundamental importância, um programa que deu muito certo em São Vicente, chamado GPOM. Sim, o governador Márcio França também, já mostrou que ainda
nesse primeiro semestre do ano, vai colocar em prática. Serão 100 mil jovens que, por exemplo, esse de 16 anos poderia estar ocupando uma das vagas, está trabalhando para o governo. Né? São os jovens, na verdade, que são dispensados do Exército. Eles vão fazer um alistamento civil, né? Opcional. E aí ganharão um curso, uma obrigação de nos ajudar aí no monitoramento das cidades, vão aprender os primeiros socorros, aprender a orientar sobre os pontos turísticos da cidade, ganharão, claro, uma bolsa e serão obrigatório fazer o curso. Entendi. Então, a ideia é parar de enxugar o gelo. Sim. Porque qual que é a principal tarefa? Mais policiais, e isso é interminável. Sim. E claro que cada lugar também pede mais policiais, e o Estado não consegue contratar um policial por esquina. A gente gostaria que isso tivesse. Mas se a gente não parar de enxugar esse gelo, então a gente não vai resolver nunca. Então nós temos que resolver quem é que comete esses crimes. Mais uma vez, era um jovem que nem completou a maioridade ainda. Então nós precisamos trazer esse jovem e dar oportunidade para ele. Aí sim você começa a ter mudanças radicais no nascimento do problema. Entendi. Deputado, a gente vê muita gente reclamando em redes sociais, até marcam vocês, deputados, quando tem algum problema nas cidades, enfim. E muita gente não sabe exatamente o papel do deputado estadual, no caso, em relação às cidades, aos próprios munícipes. Você podia esclarecer um pouquinho para a gente, por favor? Claro. Como é que funcionam as emendas que vocês trazem? Fica muito confuso, muito vago. Então, são 3 as principais tarefas. Primeiro, é fiscalizar, né, o governo do Estado e todos os seus órgãos. Né? As secretarias, em especial aqui segurança pública, que são os temas mais latentes. Segurança pública, educação, saúde pública, etc. Além disso, apresentar projetos de leis né, relevantes aí para todo o Estado de São Paulo. E por último, e não menos importante, as emendas parlamentares, que é um valor que todos os deputados têm de movimentar o orçamento e destinar normalmente para a sua base eleitoral, enfim, para onde aquelas cidades que mais precisam, que o governo não está previsto no orçamento do Estado e o deputado consegue fazê-lo. Agora, é claro, Vanessa, que surge para a gente, através das mídias sociais, através do dia a dia, pedidos inúmeros. Sim. Normalmente marcam a gente em algumas postagens, alguém esperando uma consulta no médico para poder adiantar uma consulta. A gente também tem alguns caminhos que muitas vezes a população não tem porque desconhece como é que funciona a máquina pública, como é que funciona uma central de vagas, a regulação de vagas. Às vezes eles estão pedindo, mas não é naquele órgão que tem que pedir. Então também, muitas vezes a gente faz esse papel aí meio que de orientador da população para poder abrir caminhos. Eu também levo isso numa boa, seu perfil, sem problema nenhum, né? de poder ajudar as pessoas. Agora, claro, tem coisas que não são... que não dependem só de mim. Né? Muitas vezes, de fato, a central de vagas ela tem uma limitação de vagas. Sim. E aí você tem que fazer. aguardar, e tal, você tem que acompanhar, ver se não tem uma outra pessoa que está com menos urgência do que aquela e tal. Mas muitas coisas não dependem de uma vontade única e exclusivamente minha. Tá, e agora o seu pai, Márcio França, sendo governador do estado, isso traz uma cobrança maior para o deputado? Como é que funciona? É claro que acabam misturando também as estações, né? É natural que seja assim. Eu não tenho um problema com isso. Já quando fui vereador ele era deputado, então se misturava um pouco, né? Caminhamos juntos. Agora numa posição diferente. Além de tudo a gente tem na Assembleia Legislativa algumas tarefas um pouco indigestas. Né? Nesse período eleitoral, por exemplo, aparecem matérias que muitas vezes são, vamos dizer assim, pautas bombas que a gente chama. Sim. Aumento de gastos e a gente tem que estar lá para poder também segurar e não fazer com que o Estado de São Paulo vire o Rio de Janeiro, por exemplo, que não está conseguindo pagar salário. Nós tivemos agora, nessa semana, uma pauta muito quente envolvendo uma PEC, que é um projeto de emenda à Constituição que aumenta o gasto com a elite do servidor público. Aqueles que ganham mais são vinculados ao teto do governador. Quem pode ganhar mais no Estado hoje é o governador do Estado, né? 24 mil reais. Tem servidores que ganham a mesma coisa que ele. Tem uma PEC para desvincular o salário do governador do salário dos servidores e ir para o Tribunal de Justiça, que ganha 33 mil reais. Então, às vezes, você tem que até ir contra, né? O seu pai, mas faz parte da função. Eu tenho que, na verdade, ir a favor do governo para poder manter o Estado de São Paulo equilibrado, com condições de continuar entregando hospitais, entregando obras importantes, entregando programas como o VLT, que nós temos na Baixada Santista, entre outras coisas. E nesse momento, é claro, que os deputados acabam
não querendo tomar medidas como essa. Então, sim. da nossa parte, nós vamos estar lá para defender o interesse da população e do governo do Estado de São Paulo. Você tem também um olhar muito bom para a saúde, né? Eu lembro na época que você colocou aquele selo verde, na época da dengue, em campanha da dengue, nas residências que eram vistoriadas. E agora, como é que está o AME lá de São Vicente? A gente passa ali e vê que está pronto praticamente. Por que não Quem abre, vê de longe deputado? está pronto. Pois é o seguinte, foi uma luta muito grande, desde o primeiro dia de mandato, para poder entregar o AME. O governador fez a criação da unidade, licitou para que a OS possa administrar, a OS está fazendo a capacitação dos funcionários já. O que aconteceu nesse meio do caminho? A refrigeração, o ar-condicionado que veio era de fora, porque é um ar-condicionado a gás, que gasta muito menos energia, vai ser um case de sucesso a refrigeração do ar-condicionado do AME de São Vicente, só que atrasou, vem do Japão e tal, então agora o prazo final nosso aí é no meio de maio, dia 14 de maio, que é uma segunda-feira, tá é a previsão então. de início de atividades do AME Imagem São Vicente, que é um AME+, que além das consultas de especialistas, também fará cirurgias. O AME, eu posso garantir que é o equipamento de saúde mais bem avaliado do Estado de São Paulo. Você só chega lá com hora marcada, não precisa ficar esperando, não tem aquela história de pegar uma senha para ser atendido. A pessoa vai chegar e será atendido por um especialista. E o senhor tem também um projeto de lei para aumentar o ICMS das cidades que abrigam presídios. Como é que seria isso? Explica pra gente. Tem um pouco a ver com aquela matéria aqui da segurança pública. São Vicente, por exemplo, é uma cidade que possui 4 unidades prisionais. Assim como outras cidades, Mongaguá, na região de Campinas, tem um monte de cidades que também possuem presídios. Essas cidades, elas precisam ser tratadas de maneira diferente pelo Estado de São Paulo. Por quê? A gente leva lá um equipamento que é necessário, mas que não é simpático para ninguém. Causa transtorno. Muitas vezes os policiais militares que têm que fazer escolta na cidade ficam para ajudar a fazer escolta de preso para audiência, para uma cirurgia. Então, nada mais justo do que o Estado separar no ICMS, que é o principal imposto pago pelo cidadão, um fundo para que essas cidades possam ter acesso e obrigatoriamente teriam que gastar em segurança pública, seja para monitoramento de câmeras, compra de nova frota de veículos para sua guarda municipal, fardamento para a guarda municipal, entre outras coisas que são importantes para dar mais sensação de segurança para o morador. Então, é um projeto que a gente está trabalhando muito na Assembleia para conseguir aprová-lo e em breve a gente vai conseguir dar essa diferenciada nos municípios que têm presídios, que não é algo simpático para ninguém. Sem dúvida. Bom, esse é um entre tantos projetos que o deputado tem, que infelizmente a gente não tem tempo de falar de todos aqui. Antes de encerrar, o nosso comentarista de futebol, Zenon, parece que ele descobriu que você gosta aí de futebol, não sei direito. Ele queria fazer uma perguntinha para você. Pode falar, Zenon. Qual a sua pergunta para o deputado? Muito boa tarde, Vanessa. Boa tarde, o nosso Caio França, que tem um estilo de atleta de futebol, viu, Vanessa? Tem um estilo de atleta. É só estilo, viu? É só estilo, Zenon. Ele até tem uma semelhança com o centroavante do Santos, em época passada, que foi o Paulinho McLaren. Ele tem até uma certa semelhança. Então, pelo que eu sei, ele é santista. E eu gostaria de saber do deputado se ele está acreditando aí no Santos na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. Qual a sua expectativa, deputado, em relação ao seu time do coração? Ô Zenon, primeiro um prazer falar com você aí, um craque que eu ouvi muito falar e a gente sabe como faz falta aí a tua habilidade nos dias de hoje. Eu sou fanático pelo Peixe, conselheiro do Santos. O Santos, quando ninguém espera, a gente sempre nasce alguma coisa nova. E dessa vez tem um novo raio surgindo na Vila. Esse menino chamado Rodrigo Góes é craque, é um cara diferenciado e pode fazer a diferença para o Peixe. No resto, o time do Santos é um time mediano, mas que com um craque e um bom goleiro, como nós temos, na minha opinião, o melhor goleiro do Brasil, o Santos pode dar trabalho e eu acho que chega longe na Libertadores aí. Opa, tomara, né? É isso aí, Zenon. Já eu te chamo, então, para fazer o sorteio da bola autografada. Não vejo a hora, viu? Até já, Zenon. Obrigada, viu, pela sua participação. Deputado, queria agradecer muito a sua presença aqui também. Muito obrigada, viu? E boa sorte aí na caminhada. Obrigado pela oportunidade aqui, Vanessa. Um abraço a todos vocês. Para você também. Boa tarde.